Alô, som. Vamos lá, mentor. Foi São Vicente de Paulo que nos ajudou agora. Aí eu começo pela prece, Gustavo, de novo. Não, só para saber, viu? Vamos lá, já. Começo pela prece, Gustavo, de novo. Boa noite a todos e a todas que fazem o Centro Espírita Vicente de Paulo. É uma satisfação muito grande estarmos aqui novamente. Eu quero mandar um abraço para o nosso querido Gustavo, para a nossa querida Sandra, que são as pessoas que eu mais entro em contato, que me auxiliam tanto, que são tão carinhosas em fazer o banner, em nos convidar. E assim, é uma grande satisfação estarmos aqui. Digo que viajei para o sul do país. Eu falo de Itabaiana, Sergipe. Estamos agora. De onde eu trago um grande abraço do Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno. Hoje, meus irmãos, vamos falar sobre a afabilidade e a doçura. E vou pedir que para a gente, antes de a gente começar a adentrar no tema, que para a gente sintonizar, que levemos nossos pensamentos a Jesus. E todos em prece, vamos orar um Pai Nosso, pedindo pelos nossos irmãos que estão nesse momento nos hospitais, que estão nesse momento nos leitos, em seus lares, com doenças, para as pessoas que estão tristes, desalentadas, para aquelas pessoas que estão impacientes, que sofrem de fome, que sofrem de problemas espirituais, que sofrem de toda sorte de dores, tanto dores físicas quanto dores da alma. Pedimos, Senhor, que todas as dores sejam suavizadas e que a gente tenha resiliência e fé para atravessar todas as dores para as quais estejamos sendo submetidos na consciência de que tudo passa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois só a ti pertencem o reino, o poder e a glória para todo sempre. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui nessa quinta-feira, 29 de maio. 29 de maio é sábado, eu já estou adiantando os dias, mas vocês me perdoam. Na última quinta-feira do mês, nos aproximando do meio do ano, de mais um ano atípico, de mais um ano diferente, de mais um ano que provavelmente seja assim, um a cada 100 anos, porque dizem que uma pandemia acontece a cada século. Então, fomos brindados com esse momento de estarmos passando por uma pandemia. Sabemos, nós espíritas, que nada acontece sem razão. Então, por alguma razão é que estamos encarnados neste momento. Estamos todos no fio da navalha. Estamos todos, de alguma forma, todos, agora ousem dizer, todos que aqui estamos, nos planetinha Terra, governado pelo amado Mestre Jesus, fomos afetados de alguma maneira por esse momento atual que estamos vivendo. Uns mais, uns menos. Mas todos estamos, a maioria das pessoas, as pessoas médias, medianas, e eu me incluo de média para baixo, estamos sofrendo, estamos impacientes, de alguma forma estamos sendo afetados. E por essa razão, pela dificuldade nas nossas relações, pela necessidade de que a gente exercite o bem viver, pela necessidade de a gente não estar aqui nessa encarnação perdendo tempo, e tempo é vida, pelo pouco de tempo que a gente tem, porque se formos considerar 24 horas numa existência de mais ou menos, com otimismo, 80, 70, 80 anos,
que é o que dispomos em média, 24 horas é muito tempo. Então, que a gente consiga otimizar o nosso tempo, utilizando da melhor forma. E é onde entra o nosso tema, a afabilidade e a doçura. Isso está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se diz: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Das instruções dos Espíritos, item 6, ele vem falar sobre a afabilidade e a doçura. Aí ele fala sobre a benevolência para com semelhantes. Frutos do amor ao próximo produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Aí, para começar, porque a afabilidade é uma palavra que parece assim, de outro século. A gente não costuma falar, ó, oh, querido, tudo bem? Quão afável você é. Parece palavras de outro século, não são palavras usuais que a gente usa. Para traduzir a afabilidade, que a gente até a palavra é docinha, afável, afago, lembra afável, afago, carinho. Afabilidade, traduzindo pelo dicionário, é o sinônimo de gentileza. Então, Jesus nos convida, através do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos convida a sermos gentis e sermos doces. Que ele diz que a afabilidade e a doçura são fruto do amor ao próximo. A benevolência para com os semelhantes, ele nos convida para a benevolência para com os semelhantes, que diz que é fruto do amor ao próximo, que produz a afabilidade e a doçura, que eles são a manifestação. Então, a afabilidade e a doçura seriam a manifestação do amor ao próximo. E eu acho que nesse momento de impaciência, nesse momento de diferente em que nós estamos vivendo, onde várias famílias estão angustiadas, onde várias pessoas estão angustiadas, até aquelas que não estão sofrendo economicamente, mas de alguma forma estão sofrendo, é imprescindível que a gente fale de gentileza. E mais do que falar, é imprescindível que a gente exercite a gentileza. Então, esse bate-papo, porque quem primeiro ouve sou eu que estou falando, é para mim e espero que seja útil para vocês que estão me assistindo e que vierem a me assistir, que vierem aqui a compartilhar desses momentos comigo. E que a afabilidade e gentileza, mais do que nunca, a gente é convidado a ser gentis. A gentileza, primeiramente, conosco, porque se eu não consigo, às vezes eu sou uma pessoa tão prestativa para todos, eu sou aquela pessoa que sempre está disponível, aquela pessoa que a gente espírita quer se melhorar, e eu acho que como bem a gente repete, conhece-se o bom espírito, o verdadeiro espírita, pelos esforços que faz para vencer suas más inclinações. Então, a gente tenta sempre estar melhor, a gente tenta usar de caridade para com o outro. Só que às vezes a gente não consegue dar limites aos outros. A gente é pródigo no tratar com o outro, mas muito rígido e muito cruel e muito pouco gentil conosco mesmo. Quantas vezes a gente se deixa de mão em prol do outro e não de forma tão caridosa, é de forma de sacrifício. E se eu não consigo ter limites, se eu não consigo dar limites ao meu corpo, ter cuidados com o meu corpo físico, se eu não consigo dar limites à minha sanidade, ao meu cansaço, à minha disponibilidade para com o outro, se eu não consigo dar limite às pessoas, eu não estou sendo gentil comigo. Então, para que eu consiga ser gentil, ser leve, ser doce com o outro, eu primeiro preciso me respeitar. Primeiro, eu preciso dar limites aos outros. Então, a primeira coisa que eu queria assim, trazer para que a gente reflita sobre o tema de hoje é se eu estou sendo gentil comigo mesma. Não a diferença é tênue, eu sei, porque a gente fica. O que é autoamor e o que é egoísmo? Autoamor é quando eu cuido de mim, a ponto de que eu possa transbordar esse amor, esse respeito, esse cuidado que eu tenho comigo mesma, que eu possa transbordar o outro. É quando eu estou no meu limite, porque é tudo bem estar mal. A gente tem um movimento aí de que eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que demonstrar, principalmente, estar bem,
que nada me abala, que nada me atinge. Só que a gente é muito falho, a gente é muito pequenininho. Seria assim, um pouco até de arrogância. Eu vender uma imagem, chegar aqui vendendo uma imagem de que minha vida é perfeita, que nada me abala, que porque eu tenho fé, eu professo essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina do Cristo, que é o Espiritismo, que ainda assim, no dia de hoje, ninguém me abala, eu não sinto raiva, não sinto chateação, eu não sinto melindre, eu tenho paciência com todo mundo, eu sempre sou doce, eu sou a melhor mãe do mundo, eu sou a melhor colega de trabalho do mundo, quando eu mesma sei que não, não condiz com a verdade vender essa imagem. Então, o primeiro passo, assim, para que a gente seja afável e gentil e consiga exercer essa benevolência para com os outros, essa misericórdia, é que eu seja primeiro misericordiosa comigo, misericordiosa com meus erros. Entender que tudo ok, não está bem todos os dias. É claro que eu vou exercitar, e eu vou falar disso mais adiante, que eu posso estar triste e ainda assim eu tenho a obrigação de ser gentil. É diferente de ser triste, estar chateado. E aí a gente vem de vários lutos. Várias pessoas estão passando por lutos, por doença, por inúmeros problemas, e é natural que a gente um pouco se abata. Embora a gente tenha consciência de que tudo está certo, que tudo é passageiro, mas somos humanos e falíveis. Mas é diferente, isso não justifica que eu fique saindo, atirando pedras para as pessoas. Então, que a primeira caridade seja comigo. Que a segunda caridade, que a segunda gentileza, que o segundo lugar onde eu seja mais afável e doce, seja no meu lar. Porque nesse mesmo capítulo que fala da afabilidade e a doçura, ele chama a atenção para os tiranos domésticos, para aquelas pessoas que na rua, do lado de fora, são maravilhosos para as pessoas da rua, mas para aqueles com os quais convivem, são verdadeiros, eles falam em tiranos domésticos. É isso mesmo. A classe das pessoas que fingem ser boazinhas, que fingem ser o que de fato não são, por isso a necessidade do autoconhecimento, porque eu olho para as minhas sombras e tento melhorar. Que eu não me engane a mim própria, porque tem pessoas que não querem tanto olhar para si que colocam a venda, que agem de forma equivocadíssima e ainda assim acham que estão fazendo o certo e o bem. Quantas pessoas no nosso dia a dia agem de forma super equivocada e são tão cegas que não se percebem, que não se enxerguem. Então, primeiro que a gente se perceba, que eu não gostar no outro, corrija primeiro em mim. E que eu seja muito honesta, primeiro comigo. E depois que eu seja gentil e afável com os meus de casa. É muito fácil ser gentil na casa espírita. É muito fácil ser gentil com as pessoas que me tratam bem, que as pessoas que não dormem, não acordam, não têm os mesmos problemas. Não dividem problemas comigo. Então, do lado de fora é muito fácil ser gentil. Mas quem nos conhece mesmo, de verdade, para valer, são aqueles que estão nos nossos lares. E eles também são os nossos maiores desafios. Quem mais maltrata a gente é quem mais a gente ama e talvez quem mais nos ame. E quem mais a gente maltrata também é quem a gente mais gosta. Pode observar. Quando eu tenho filhos, né? Eu me lembro que quando elas eram menorzinhas, aí quando eu chegava em casa, aí a babá que toma conta disso, estava até agora bem. Só foi a mãe chegar, já mudou, já quis fazer birra. Ou a minha filha do meio costuma dizer que me esperava chegar do almoço, eu ficava almoçando bem devagarinho, me esperava chegar, porque a babá ela não enganava, e a mim ela conseguia enganar e não comer feijão. E aí, por quê? É assim, a babá era uma pessoa cruel, a babá era uma pessoa má, as pessoas da rua são más? Não. É porque dentro dos nossos lares, com a pessoa que mais a gente ama, com a pessoa que mais nos acolhe, é que a gente se permite ser nós mesmos. E aí essas pessoas têm, em regra, seria a nossa família, para ter o melhor de nós, porque nós somos nós mesmos, então a gente, teoricamente, no seio da família, a gente estaria desarmado, a gente estaria
sem tantas defesas que a gente utiliza no mundo exterior. Porém, contudo, todavia, muitas vezes os nossos familiares é quem recebem nossos, é quem chegam e recebem o que, que nós temos de pior. Quantas vezes a gente aguenta um lamento no trabalho, a gente aguenta um problema de trabalho e a gente chega e desconta no inocente em casa, no mais fraco. Porque eu sei que a pessoa da minha família, como que isso talvez não seja consentimento. Não digo que a gente faz de propósito ou não, mas que a gente passe a observar, porque tudo é exercício. E a gente no trabalho engole aquele colega inapropriado, engole uma injustiça do chefe, engole um dissabor no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Até mesmo na casa espírita, se for o caso. Mas aí quando eu chego, eu me vingo, eu explodo. A primeira palavra que alguém em casa me diz, eu vou com ignorância, sem afabilidade, sem doçura, com hostilidade. Porque é como que aquela criatura de casa, eu sei que vai me amar, invariavelmente. Eu me imagino, sei não, eu imagino. Às vezes, no caso de casais, relacionamentos, as pessoas estão acostumadas. Às vezes sempre tem um com a cabeça mais quente do que o outro. E estão acostumadas. Tem casais que um está acostumado a bater, eu não falo bater fisicamente, mas a ser mais agressivo, e o outro a recuar. E aí as pessoas acham que eternamente será assim, sem pensar que um dia o outro pode cansar, e sem pensar que tudo que vai, sem lembrar isso, nós espíritas sabemos da lei dessa reação, que tudo que a gente faz volta para a gente. Então, agora mesmo, nessa pandemia, dizem os estudiosos que o número de violência doméstica aumentou muito mais. Talvez não tenha aumentado o número de denúncias por conta da dificuldade das pessoas em pedirem ajuda. O que é isso? Se não os tiranos domésticos? O que é isso, se não a gente que equivocados, cheios de defeitos, que agride psicologicamente e até fisicamente às vezes, aquele que a gente entende pequeno? Falta afabilidade, falta gentileza, falta mansuetude, falta doçura. Quantos lares, meus irmãos, estão passando nesse momento por toda sorte de violência? A gente tem campanhas publicitárias aí das Secretarias de Segurança Pública, da Justiça, de conscientização, de que se evita a violência doméstica, violência infantil, violência sexual. Aumenta, porque a pessoa não tem como sair para pedir ajuda. Então, e quem é que lhe violenta no seu lar? A sua família. Então, vejam o quanto é difícil, que desafio estamos passando, quão grande é o desafio que estamos passando. Por isso eu convido também a esse chamado, o primeiro chamado que eu fiz, nesse bate-papo do dia de hoje, quem sou eu aqui para querer ensinar? Eu sou um aprendiz, eu quero aprender, eu quero melhorar, eu quero ser mais afável, eu quero ser mais doce. Primeiro chamado foi olhar para mim, se eu estou sendo gentil comigo mesma. Tem uma musiquinha tão linda, seja gentil com você. É isso. E eu estou sendo gentil com as criaturas que estão dentro de casa. Quando eu entro na minha casa, caso eu esteja trabalhando fora ou caso eu precise sair, é motivo de alegria, de felicidade para aqueles que dividem comigo a vida, ou é motivo de tristeza? Quando eu dou as costas e vou para a rua, é motivo de alívio, quando eu não estou presente, ou é motivo daquela pessoa que a gente fica esperando que volte logo, porque a presença é agradável, porque é aquela presença que acrescenta, porque é a presença que aconchega? Eu sei, meus irmãos, que não é fácil viver em sociedade. Se fosse fácil, nós estaríamos encarnados. Se fosse fácil, nós estaríamos no planetinha Terra. É difícil, mas é possível. Outra coisa, a afabilidade e a doçura está também. Quantas vezes a gente, naquele trechinho que me chamou muita atenção, é que também que a gente não se deixe enganar pelas pessoas que ele, é o que ele, no capítulo ele fala de verniz social, ou seja,
que aparenta por fora ter uma educação, que aparenta por fora ser uma coisa, que não vai no seu coração, que por dentro não é. Lê do engano dessas pessoas que talvez consigam enganar alguém. Talvez consigam. Atualmente, tem pessoas que se enganam ainda com aquela palavra baixa. Não estou aqui com a voz suave, com pessoas que falam baixinho, com pessoas que têm sorriso nos lábios, mas que esse sorriso não vai no coração. Existem essas pessoas que conseguem enganar as outras. Mal sabem elas de que no mundo espiritual, esse sorriso falso não enganará ninguém. Que no mundo espiritual sua alma estará desnuda. Então, por que não começar de agora a sermos quem realmente somos? Essa, não querendo dizer que todo mundo que fale baixinho, todo mundo que fale com tranquilidade é alguém falso, é verniz, não. Existem diversos tipos de temperamentos. Todas as pessoas são lindas, todo mundo tem suas virtudes e seus defeitos. Mas não adianta a gente tentar ser quem a gente não é. É muito melhor que a gente seja autêntico e tente, é claro, é, que a gente tente é, nos reciclar, nos melhorar. Como eu falei no começo, a gente não está aqui a passeio, a gente não está aqui para brincar. Mas quantas vezes a gente não encontra, não tem contato com pessoas rudes no falar, por falta de instrução, por terem sido criados daquela forma, até culturalmente. E me incluo. Nós nordestinos, a gente é um pouco rude. E sem que isso queira dizer que é necessariamente uma maldade. É da gente ter uma forma, eu digo nordestinos e nós sergipanos, principalmente. O baiano já fala mais doce. Ô, minha tia baiana, é amigo de todo mundo. Nós sergipanos não. Nós somos mais rudes no falar. Mas isso não quer dizer que nós somos rudes no agir, que nós somos rudes de coração. Quantas pessoas que são rudes no falar, mas com o coração transbordante de amor, que tem uma sabedoria, que tem uma percepção de vida, ainda que sem instrução, ainda que criada sem estar. Tem gente que é de beijinho, de abracinho, e tem gente que não é uma pessoa muito física. Mas isso não quer dizer, não necessariamente, aquela que anda abraçando é a pessoa melhor, aquela que anda falando baixinho, não necessariamente é a pessoa de melhor caráter, melhor coração. Isso não quer dizer nada. É esse verniz que o Evangelho fala. Cuidado, não se deixe enganar pelo verniz social. Quantas pessoas nos enganam ou tentam nos enganar? Falando baixinho, falando bonitinho, e quando na verdade se escondem verdadeiras víboras. Deus quer os bons, eu costumo dizer. Não é os bestas, não, meus irmãos. A gente tem esse desafio de tentar cada vez mais ser melhor. E dentro desse verniz, quantas são aquelas pessoas? Comece a observar quem é bom ou ruim, não numa generalização de anacronismo, de dizer que um é bom, um é ruim, não se trata disso. Que todos temos virtudes e defeitos, como eu já disse. Mas comece a observar o verniz, a hipocrisia por trás daquelas pessoas que só tratam bem a quem elas achem que possa dar algo em troca. Como é que aquela pessoa tão doce, que eu tenho dúvida às vezes do caráter, trata o garçom? Como é que aquela pessoa trata aquela pessoa mais simples e humilde? Como aquela pessoa te trata quando não precisa mais de você? Como aquela pessoa trata aquele que detém menos poder econômico? Quantas vezes a gente entra numa loja e a gente é bem tratado ou não, de acordo com o que a gente veste nas lojas, de acordo com o que a gente se apresenta de vestes, de vestuário? Quantas vezes as pessoas nos julgam apenas pelas aparências? E às vezes tem pessoas tão simples. Quantas vezes? Não é criando uma crise, não, só para fazer um exemplozinho. Existe no militarismo, né, tem aquela hierarquia com as quais os militares se referem aos seus superiores. E como a gente vê
como os soldados são tratados. A pessoa boa de coração, uma diferença é hierarquia, da outra de respeito. Hierarquia, tudo bem, é lá a sua profissão. Mas quantas vezes as pessoas se abaixam para aquele superior de autoridade e tratam os soldados como animais? Que a gente pense nisso e que a gente tente olhar no olho. Eu estava vendo uma entrevista há umas 2 ou 3 semanas do padre Júlio Lancelotti, aquele padre paulista que trabalha com população de rua. E ele fala que caridade, além de tirar a fome daquelas pessoas de rua, ele fala das inúmeras dificuldades que ele encontra no seu trato com essas pessoas, com esses irmãos que moram em situação de rua. E ele fala, aí alguém pergunta, padre, e como fazer? Como me colocar? Ele diz, olhe no olho. Aquele irmão de rua também é gente. Olhe no olho dele. Às vezes, você olhar no olho, como se, como se tivesse, não. Lembrando que apesar daquela pessoa estar naquele momento, naquele momento de dificuldade, é um irmão, pode fazer muita diferença na vida daquela criatura. Quantas vezes a gente não quer nem olhar, a gente vira a cara. Se você não tem como ajudar aquela criatura daquela vez, olhe no olho, converse. Olhe, não esqueça que as pessoas são gente. Porque vamos nos colocar, fazer exercíciozinho, de nos colocar no lugar do outro. Acho que é o lugar mais difícil de estar. Seria o lugar do outro. Quantas vezes a gente não se coloca? Quantas vezes a gente vai, eu digo repetidamente, quem assiste as minhas palestras vai dizer, lá se vem ela de novo, falando do supermercado. Mas eu acho que é um laboratório de vida. Quantas vezes a gente leva a nossa impaciência e leva para tratar mal o servidor do supermercado que está ali para nos vender, que a gente tem paciência com a fila que não anda, a gente tem paciência, a gente esquece que a gente está ali naquela fila, mas será por minutos. E aquela criatura que está trabalhando, ela vai passar horas. Se eu estou exposta ao Covid, talvez, em minutos naquela fila, aquela funcionária não tem outra opção a não ser trabalhar ali, sendo exposta todos os momentos. E aí eu, que estou ali de passagem, muitas vezes não tenho paciência com um erro, com uma possível lentidão, fica hostilizando, fica aquela pessoa que cria a briga na fila. Já viu aquelas que começam a incitar, estão caladas, aí vem começar um a reclamar na fila. Quando você olha, já está a fila toda tumultuada, está o ambiente todo desequilibrado. Que a gente não seja essas pessoas, sejamos mais pacificadores. E se a gente assistir alguém fazendo isso, façamos uma prece silenciosa por aqueles irmãos que estão impacientes, que estão equivocados. O trânsito é um lugar tão afável, né? Porque eu entendo, meus irmãos, que é difícil falar de afabilidade e doçura, gentileza e simpatia, gentileza e pacificação, num mundo onde a gente está treinado para dizer ninguém nunca, não tem aquelas palavras, aqueles coaches, aquelas palavras de Rock Balboa, ninguém nunca lhe baterá tão forte quanto a vida. E então, parece que a gente está treinado para estarmos em eterna vigília, que forte e correto é aquele que ataca, é aquele que está sempre prestes a atacar, ou que a gente esteja sempre na iminência de um risco, sempre tensos, aguardando sermos atacados. Isso quebra. Eu sei que é muito difícil falar de afabilidade e doçura no mundo onde aquele mais agressivo, aquele que passa a perna, aquele é quem é mais valorizado. Quantas empresas assemelham empreendedorismo, iniciativa a práticas desonestas para com os colegas e incitam isso, incitando o que tem um psicólogo que chama de comportamento psicopático em pessoas não psicopatas. Então, a cisão. Quantas vezes a gente incita? Às vezes dentro de casa com o filho, às vezes na nossa empresa, às vezes no nosso trabalho.
às vezes acontece com a gente é incitado. Aquela pessoa que age é, prejudicando o colega, que age fazendo coisas não tão recomendadas do ponto de vista moral, mas muitas vezes a gente olha e essas são as pessoas premiadas, são as pessoas tidas como sagazes, como arrojadas, como empreendedoras. Isso é diferente. Ter iniciativa, você pode ter iniciativa de forma colaborativa, você pode ter iniciativa, pode crescer no trabalho e ainda assim continuar com fraternidade, continuar de forma colaborativa, sem precisar passar a perna em ninguém, sem precisar prejudicar ninguém, sendo gentis, sendo afáveis, exercitando. E como é que eu exercito? Eu já falei tanto naquela falei tanto de afabilidade, doçura, gentileza. Como é que eu faço? Não é simples, não é fácil. Quando eu comecei a falar, eu falei que nós estamos no limite, nós estamos no fio da navalha, nós estamos impacientes. Qualquer que seja a profissão que a gente tenha, até mesmo que seja donas de casa, cuidadoras do lar, que eu acho que é a profissão mais árdua que tem, que existe, estamos todos, de alguma forma, atingidos por esse movimento difícil que estamos vivendo. Mas aí, como é que eu faço, né? É fácil? É muito bom falar. É muito fácil falar. Ei, seja bonzinha, good vibes. Tudo bem para todo mundo. É fácil, é? Não. É difícil, mas eu tenho recursos. O Espiritismo me traz recursos para que eu consiga exercitar, para que eu consiga virar hábil em qualquer área, em qualquer coisa que eu desejo fazer, eu preciso o quê? Praticar. Então, se eu desejo tocar piano, é dificílimo tocar piano. Eu não toco, acredito que seja dificílimo. Mas se eu me dedicar diariamente, se eu acordar disposta a ser uma pianista, e não só disposta na mente, na prática, e eu passar a estudar piano um pouco todos os dias, ou muito todos os dias, necessariamente eu vou aprender a tocar piano, dependendo das minhas habilidades, mais cedo, mais rápido ou mais devagar. E bem assim é com a gentileza e com a doçura. Existem pessoas, existem irmãos que já trazem consigo a facilidade de vida em sociedade e já trazem consigo aquela meiguice que já vem de fábrica, já vem de outras vidas com aquela doçura, com aquela afabilidade, com aquela tranquilidade, aquelas pessoas que dá vontade de a gente colocar no potinho e guardar conosco, de colocar no colo. Tem gente que já é da pessoa, que é maior tranquilidade. Tem gente que fala sem elevar a voz, sem falsidade, sem verniz, porque é da pessoa. Já outros não são tão assim, não tem tanta facilidade. Mas o que é que nos cabe? Exercitar. Se eu me dispuser como meta de vida a entender que eu preciso ser melhor, que eu preciso no trato com as pessoas, ser gentil, eu posso exercitar a minha gentileza. Apesar de que talvez eu tenha uma natureza um pouco rude, mas tudo se muda, tudo se modifica com treino. Então, o primeiro passo para que a gente peça auxílio para recursos, quais são os recursos do Espiritismo que eu comecei a falar? O primeiro recurso, e um dos mais eficazes, é a prática do Evangelho no lar. Quando eu pratico o Evangelho no lar, eu levo Jesus para o meu lar. E aí eu começo a estabilizar. Eu começo a levar meu lar para um lugar de tranquilidade. Eu mato dois coelhos numa cajadada só. Eu fico tranquila, eu fico mais suscetível às inspirações dos espíritos amigos, dos espíritos protetores. Eu protejo a minha casa, né? E a segunda casa dada. Eu consigo ser gentil e exercitar a gentileza na minha família. É um recurso que vai me auxiliar com as dificuldades que eu tenho na minha família, que você tem na sua, porque todos temos. Então, o evangelho no lar faz-se imprescindível. Que a gente, alguém pode dizer, ah, que besteira, todo espírita faz. Não, nem todo mundo faz. Se você não faz, não tem problema. Vamos começar? Vamos começar o culto do evangelho no lar? Porque isso muda vidas. Vamos começar devagarinho?
sem tantos rituais. Vamos trazer Jesus para o nosso lar, Jesus para as nossas casas. E aí eu garanto que suavizaremos. É o primeiro, assim, é um pontapé inicial para que a gente tenha a gentileza, para que a gente tenha a doçura. Outra coisa, simples, de graça, não custa nada, tudo barato, não tem crise que dê a desculpa para que a gente não comece a fazer hoje, daqui a pouquinho. É orar, orar ao dormir, orar ao acordar. Se eu me acostumo, faço disso um hábito, na hora de dormir, agora, meus irmãos, agora ou mais tarde, quem for dormir mais cedo, quem for dormir mais tarde, entregue seu dia, entregue seu dia a Jesus, sem necessidade de palavras decoradas, apenas com vontade de melhorar. Esse é um recurso extremamente eficaz, extremamente eficiente. Peça a Jesus que lhe acompanhe nos seus sonhos, que lhe intua para que o melhor aconteça nos seus sonhos, que tenha uma noite de sono reparador, porque é difícil ser gentil quando a gente não dorme que preste, né? Dormir é tão importante na nossa vida, que é bom que a gente se observe. Vem lá daquela primeira conversa, eu estou sendo gentil comigo, eu estou dormindo direito, eu estou conseguindo ter uma noite de sono direito, boa. Se a minha companheira, se a minha companheira tiver um bebê e não estiver conseguindo dormir a noite toda, o que que eu posso fazer para suavizar e fazer que eu traga conforto à noite dela? Se o meu companheiro não está bem, está preocupado, não está dormindo bem, eu posso ajudá-lo? Eu estou dormindo bem, eu consigo dormir. Eu tentei orar, meditar, fazer aqueles rituais de sono, de um chazinho, de escaldapés, gente, que é maravilhoso. Esses rituais de sono, um chá, uma meditação, um olhinho essencial, oração em primeiro lugar, o evangelho, pedir intuição. E ainda assim, eu passo noites insones. Será que eu já não preciso de uma ajuda profissional para me ouvir? É caso para a gente se observar. Então, ao dormir, entrega seu dia. Entrega seu dia a Jesus. Pede auxílio, pede proteção. Pede que a sua noite seja acompanhada pelos seus guias e mentores. Ao acordar, acorda com gratidão. Se aquele dia anterior não foi tão legal, pede que esse dia seja melhor e que o que tiver reservado para acontecer, que seja recebido com resiliência, na fé e na certeza de que tudo o que nos acontece, até aquilo que nos magoa, é para a nossa melhora, é para o nosso bem. Então, quando eu acordo, colocando Jesus no início do meu dia, pedindo intuição, orando, agradecendo principalmente, cada vez mais, principalmente nesses tempos tão difíceis, que só o fato de acordarmos vivos e quem puder estar em suas casas, em seus lares, já é motivo, já seria motivo da gente acordar assim, pulando das nossas camas, regozijando-se, agradecendo-se, agradecendo. Agradecer, pedir, pedir por nós e pelos nossos amados, pelos nossos queridos, e pelo país e pelo mundo. Esses são recursos simples, mas que recursos que nos auxiliam a quê? A já começar o dia alinhado com as propostas do Cristo. E quando a gente começa o dia alinhados com a proposta do Cristo, com equilíbrio, com tranquilidade, com oração, vibrando amor e paz, necessariamente conseguiremos transbordar gentileza para o outro. E gentileza gera gentileza. Eu que tenho uma tatu aqui, é porque não sei se dá para ver. Que agora eu lembrei do tema, que é, não sei se vai dar para ver. É assim, meta de vida. Eu digo que é, não sei se dá para ver. É amor dará e receberá. Gentileza gera gentileza. Eu vou receber de volta tudo aquilo que eu dou. Se eu consigo chegar na padaria com a cara boa, com astral legal, eu não preciso. Às vezes a pessoa é tímida, não estou dizendo para chegar com ousadia se não é da sua natureza. Mas se eu consigo dar um bom dia legal, se eu consigo estar bem, esse bem volta para mim. Se eu consigo fazer do meu local de trabalho um local agradável para quem trabalha comigo, desde e não só para aquele que me chefia, se eu consigo olhar no olho
e ser um colo, em ser respeitosa, basta ser respeitoso com aquela criatura que vai me servir o cafezinho, voltará para mim um café melhor. Aquele café que vai me servir não vai me fazer mal, porque devolve, porque volta para a gente. E se não voltar através da mesma pessoa, volta por outro. E assim, já estamos chegando perto do fim. Eu queria fazer um chamado, uma observação, para que a gente tenha paciência com os nossos irmãos. Primeiro, com aqueles, como eu falei, para aqueles que estão mais perto da gente. E que a gente exercite essa caridade para todos, considerando isso que eu falei do começo. Então, que a gente consiga, antes de revidar a uma agressão, porque as pessoas estão impacientes. Então, antes de revidar uma hostilidade, vamos pensar, vamos beber a aguinha da paz e pensar que todos estamos no limite. Que se agora eu engolir a aguinha da paz para não refutar, para não revidar, para não brigar com aquela criatura que me tratou mal, amanhã pode ser eu que esteja fazendo alguém beber a aguinha da paz. Amanhã pode ser eu que, de forma equivocada, porém humana, não consegui agir com a afabilidade e com a doçura, não consegui ser gentil. Eu não consegui ser gentil. E preciso da compreensão do outro. Então, para que eu seja compreendida, para que as pessoas entendam, estou cheio de problema, estamos. Eu primeiro preciso compreender o outro. Então, que a gente exercite, que a gente, meus irmãos, exercite. É isso que vem aqui. Essa lição, assim, linda, necessária. Quando eu conversei com Sandra para ver que tema seria, eu digo, meu Deus, dá-me uma intuição. O que é que a gente está precisando ouvir? O que é que eu vou precisar falar? E fui, mentalizei o evangelho e abri assim a esmo. Sandra, eu te falo daqui a pouco. Foi porque naquele momento eu ia abrir o evangelho para pedir uma intuição. E veio esse tema. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, a afabilidade e a doçura. Então, assim, para concluir a noite de hoje, eu vou deixar com esse último capítulo de São Lázaro, que foi ditado pelo espírito de Lázaro em Paris. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel. Se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Então, que a gente seja o mesmo aos olhos de Deus e aos olhos dos homens, que a gente não seja hipócrita, que a gente consiga ser nós mesmos, que a gente seja gentil, primeiramente conosco e depois com todos que nos cercam. E que Jesus seja sempre louvado. Eu agradeço aqui a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui falando de Jesus. Espero que na noite de hoje todos estejam muito bem, que a noite que todos tenham um sono reparador, um sono razoável, que a gente ore, entregue a noite a Jesus. E amanhã também a gente entregue. Que consigamos, meus irmãos, apesar de difícil, mas não é impossível, testaremos, tentaremos e conseguiremos ser cada vez mais afáveis, cada vez mais amorosos, cada vez mais próximos do amado Mestre Jesus. E assim, que Jesus seja sempre louvado.